Olá, tudo bem? Me chamo Letícia Duarte, sou aluna da Universidade Estadual do Ceará, aluna do curso de Serviços Contábeis, e hoje vamos conversar um pouco sobre a reforma tributária no Brasil e entender melhor sobre a utilização do saldo credor de PIS e COFINS. A reforma tributária vem trazendo importantes mudanças no cenário fiscal, especialmente no contexto de transição para CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Nos dias de hoje, as empresas no regime não cumulativo podem gerar créditos de COFINS sobre insumos, depreciação, entre outros, que podem ser utilizados para abatimento de débitos futuros dessas contribuições, compensado em outros tributos federais, ressarcidos em dinheiro, em alguns casos específicos como exportações, e o saldo credor de PIS e COFINS é verificado através de controle de crédito fiscal. Os créditos acumulados até a extinção do PIS e COFINS não serão perdidos e há regras claras para aproveitamento desse valor. E o regime futuro, que já foi mencionado antes, que é o IBS e o CBS. O IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, na qual substituirá tributos como ICMS e IPI. Já o CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, vai substituir tributos como PIS e COFINS. Com a implementação do IBS e da CBS, a não cumulatividade será mantida, mas com um formato mais simplificado. A ideia é eliminar as complicações que existem hoje com o ICMS e os tributos federais, simplificando a apuração e tornando o sistema tributário mais eficiente. E o que vai acontecer com os créditos de PIS e COFINS? Com a substituição do PIS e da COFINS pela contribuição sobre bem e serviço, a Lei Complementar 214/2025 trouxe diretrizes para garantir que esses valores não sejam perdidos. Para contribuintes com saldos relevantes de crédito, será necessário realizar um planejamento cuidadoso sobre a monetização de eventual saldo de crédito de PIS e COFINS a partir de 2027. Como irá ficar com a reforma tributária? A legislação da reforma prevê regras de transição e compensação desses créditos. Os pontos principais são a vedação à utilização direta na CBS. Os créditos de PIS e COFINS acumulados até a extinção dos tributos não poderão ser utilizados diretamente para pagar a nova CBS. 2. Compensação limitada. Esses saldos poderão continuar sendo compensados em outros tributos federais conforme as regras da Receita Federal. E os demais pontos são o prazo para utilização. As empresas terão até 5 anos para utilizar os créditos remanescentes, contados do último dia do período de apuração. Sem um planejamento adequado, esses valores poderão ser perdidos, prejudicando diretamente o resultado financeiro. 4. O risco de perda ou restrição. Há uma preocupação no setor privado de que, sem regulamentação clara, parte desses créditos possa ser inaproveitável ou enfrentar restrições burocráticas para compensação. Já o contexto geral da reforma tributária é a Emenda Constitucional número 132/2023 estabelece substituição da PIS e da COFINS pela CBS federal, substituição do ICMS e do ISS pelo IBS estadual e municipal, período de transição até 2032, com fases de testes da CBS e IBS a partir de 2026. E agora, Letícia, o que as empresas devem fazer? O primeiro passo é a auditoria de crédito. Façam a revisão dos créditos acumulados de PIS e COFINS. Segundo passo, acelerar as compensações. Sempre que possível, utilize os créditos acumulados o quanto antes, especialmente se estiverem parados há um longo tempo. Terceiro passo, acompanhar a regulamentação. Ficar atento à lei complementar que será editada para regulamentar a transição. E o planejamento tributário estratégico, considerar o impacto da CBS e do IBS no modelo de negócio e nas cadeias de crédito tributário. E, claro, as situações especiais que merecem atenção. A primeira delas é a devolução de mercadorias.
Se sua empresa vender produtos antes de 2027 e elas forem devolvidas depois dessa data, será possível apropriar um crédito da CBS, correspondente ao valor de PIS/COFINS pago na operação. 2. Crédito de depreciação e amortização. Os créditos que sua empresa gerava mensalmente com a depreciação e amortização serão convertidos em créditos presumidos da CBS. Se você vender o bem antes de terminar a apropriação dos créditos, poderá usar o saldo de uma vez só. E, claro, os estoques de bens materiais. As empresas de regime cumulativo poderão gerar um crédito presumido sobre o estoque existente em 1 de 2027. É importante lembrar que bens adquiridos com alíquota zero, isenção ou suspensão não geram direito a esse crédito. E a nossa conclusão é: dado ao novo cenário tributário e as regras específicas de escoamento desses créditos, é fundamental que as empresas realizem uma auditoria detalhada de seus saldos de créditos fiscais acumulados. Uma gestão ineficiente pode resultar em perdas irreversíveis, especialmente no que se refere ao ICMS. Além disso, as empresas com grandes saldos credores de PIS/COFINS devem se preparar com a compensação desses créditos com a CBS, o que pode reduzir o pagamento desse tributo nos primeiros anos de sua vigência. Muito obrigada pela sua atenção e espero que você tenha um bom entendimento sobre o saldo credor de PIS/COFINS com a reforma tributária.